Olá, eu sou Júlia Ramos e essa é a nossa BPCC da matéria de Biologia Celular do curso de Ciências Biológicas da Universidade de Santa Catarina. E junto com João César Kushman, Júlia Correia Martins, Gabriela Majorre e Victoria Meirinhos, estamos apresentando o nosso trabalho sobre vírus, hóspedes naturais. O que é um vírus? Os vírus são onipresentes, estão associados a todas as formas de vida celular e são as entidades biológicas mais abundantes na Terra, com o número de partículas de vírus em muitos ambientes, excedendo o número de células em 1 a 2 ordens de magnitude. Existem tantos vírus que, se colocassem todos eles um do lado do outro, eles se esticariam por 100 milhões de anos-luz, distância equivalente a de 500 Via-Lácteas. Há uma grande discussão se os vírus são ou não um ser vivo, já que eles são parasitas intracelulares obrigatórios, ou seja, eles não conseguem sobreviver por muito tempo sem um hospedeiro, além de não possuírem um metabolismo próprio. Possuem uma estrutura muito básica, são compostos apenas de algum tipo de ácido nucleico e um envoltório proteico, o capsídio. Existem alguns vírus que, além do capsídio, possuem um outro envoltório, o envelope, de natureza fosfolipídica. Quando o vírus possui esse envelope, é chamado de envelopado, e quando não possui, é chamado de vírus nulo. Os ácidos nucleicos encontrados nos vírus podem ser o DNA ou o RNA, e o seu formato é diferente do formato de outros organismos. Em alguns vírus, o RNA pode possuir fita dupla e o DNA fita única. E ainda existem vírus que podem ter os dois tipos de ácidos nucleicos durante o seu ciclo de replicação, como, por exemplo, o retrovírus, que se inicia com RNA, depois modifica para o DNA e, por fim, volta ao RNA, usando uma enzima chamada transcriptase reversa. A origem dos vírus é um tema obscuro, fruto de muito debate e discussão. Porém, é aceito que os vírus apareceram na mesma época em que a vida começou, surgindo e se adaptando na presença dela. E quando novas informações são descobertas sobre a origem da vida, as hipóteses sobre a origem dos vírus também são revisitadas. A Terra era um ambiente muito diferente quando a vida se originou, há cerca de 3,5 bilhões de anos, e é um desafio descobrir evidências sobre esse período do tempo. A origem dos vírus não é uma pergunta que biólogos e virologistas possam responder. Existem muitas teorias para o surgimento dessas entidades biológicas, e de acordo com pesquisas, os vírus são provavelmente polifiléticos, tendo mais de um ancestral em comum, tendo surgido mais de uma vez na história da vida, fazendo com que mais de uma teoria possa estar certa. Vírus estarem vivos ou não é uma pergunta essencial quando se questiona de onde eles vieram. Essa pergunta é mais filosófica do que biológica. A classificação mais popular do que é vida se baseia na estrutura celular como a marca registrada dos sistemas vivos. Outras propriedades comuns da vida incluem o metabolismo, o crescimento, a homeostase, reprodução e capacidade de evolução por seleção natural. E ao não cumprir alguns desses requisitos, alguns seres não podem ser considerados vivos. Mas essa visão restringe a vida a um conceito que até hoje não é completamente entendido. A NASA usa de outro conceito para definir a vida, no qual a vida seria um sistema quimicamente autossustentável capaz de evolução. Nessa visão, bactérias que obrigatoriamente têm que infectar células não são consideradas vivas. E durante muito tempo, ao se referir aos vírus, muitos cientistas estiveram falando sobre os virions, as partículas infecciosas dos vírus. Porém, é um tema de grande discussão se os vírus devem ser considerados vírus em si. Muitos pesquisadores defendem que não. Esses pesquisadores acreditam que os vírus devam ser divididos em dois estágios: o estado extracelular infeccioso e metabolicamente inativo, o virion, e o estado de crescimento, evolução, autorreplicante e metabolicamente ativo, a virocélula. A virocélula é o estado em que tanto o metabolismo quanto a estrutura de uma célula é alterada para a replicação de um vírus. O genoma da célula pode ser inativado, destruído ou reorganizado. Então, uma célula infectada por um vírus continua sendo a mesma, mesmo depois de uma modificação tão radical? 2 anos atrás, uma nova forma de classificar os vírus começou a ser debatida, uma megataxonomia, onde os vírus seriam divididos em 4 domínios, classe mais abrangente da classificação da vida. Os domínios Riboviriae, Monodinaviria, Variadinaviria, Duplodinaviria. A existência desses 4 domínios permite aos pesquisadores tirar uma conclusão sobre a história evolutiva dos vírus. Ela indica que cada um desses grupos é composto de espécies que descendem de um ancestral comum, que teria existido bilhões de anos atrás. Como são 4 domínios, teriam existido 4 ancestrais, que, por terem características genéticas bem distintas, devem ter surgido em momentos diferentes. Os dados disponíveis até o momento indicam que, com base nas relações evolutivas, não é possível unificar todos os vírus em uma só categoria, nem inferir que tenha existido um ancestral comum a todos os vírus, o que dá credibilidade à hipótese da árvore polifilética dos vírus.
Patogenia da infecção viral. O termo patogenia, quando aplicado às infecções virais, refere-se a inúmeros métodos pelos quais os vírus produzem doenças em seus hospedeiros. Em vários casos, a infecção viral não sucede em alterações orgânicas que se manifestam com sinais ou sintomas clínicos, conhecidas como infecções inaparentes ou subclínicas. Porém, quando analisamos essas alterações no hospedeiro, chamamos de infecções sintomáticas ou aparentes. Para que ocorra a infecção, o vírus inicialmente ataca uma ou mais moléculas receptoras na superfície celular da célula hospedeira. O DNA ou RNA do vírus se desprende da camada externa e se reproduz dentro da célula hospedeira, em um processo que necessita de enzimas específicas. Assim, os componentes recém-sintetizados formam uma partícula viral completa. A célula hospedeira ocasionalmente morre, provocando novos vírus que infectam outras células hospedeiras. As infecções virais podem se manifestar sob duas formas. Aguda, o vírus pode ser eliminado do organismo com a recuperação do paciente ou podendo, em alguns casos, levar à morte, e persistente. As partículas virais continuam a ser produzidas por longos períodos, com ou sem manifestações clínicas. A infecção persistente pode ser crônica, vírus é constantemente replicado e excretado. Esta replicação viral pode demorar anos para resultar em manifestações clínicas. Infecção de evolução lenta, longos períodos de incubação, a doença se desenvolve em um curso longo, progressivo e frequentemente fatal. E infecções latentes. RNA ou DNA viral permanece nas células hospedeiras, mas não se replica nem causa as doenças por muito tempo, possuindo períodos intermitentes de reativação. E como ocorre a replicação do vírus no meio disso tudo? Como os colegas citaram anteriormente, o vírus é um parasita celular, o que significa que ele só consegue se multiplicar usando os meios da própria célula de produzir as proteínas dela. Então, ele pode ejetar o material genético dele para dentro da célula, ou se tiver cápsula, que nada mais é que uma membrana do hospedeiro anterior dele, ele pode fusionar com uma outra célula. Temos dois ciclos quando o material genético do vírus entra na célula, o lítico e o lisogênico. A diferença entre os dois é muito simples. No lítico, o material genético se replica, criando vários vírions até a célula não aguentar mais e lisar, romper, né? Já no ciclo lisogênico, o material genético se funde ao DNA da célula. Então, se a célula se multiplica, a receita do vírus também se multiplica e está propenso a qualquer momento começar a se replicar e voltar para o ciclo lítico. É um processo de 6 etapas que acontece no interior da célula, que tem toda uma estratégia de evolução viral por trás dele. Dependendo do fator de virulência, esse processo pode acontecer mais rápido. E o tropismo celular está relacionado a quais células o vírus vai ter afinidade na hora de infectar. O fato de o vírus apresentar tropismo celular influencia no tipo de doença causada. O tropismo viral é a capacidade de um vírus infectar especificamente determinadas células do organismo vivo e não outras. É determinado pela presença de receptores na membrana das células hospedeiras, os quais interagem especificamente com proteínas virais, possibilitando a entrada do agente infeccioso no citoplasma. Por exemplo, um vírus que possui afinidade por células do sistema imune compromete a sua função. A primeira etapa para a replicação do vírus é a adsorção, que nada mais é que a ligação do vírus com a membrana celular e os receptores de membrana. Muitos fatores podem influenciar essa ligação, inclusive o tropismo celular, citado anteriormente. Quando o vírus faz essa ligação, ele se disfarça e a célula não percebe que ele é um vírus, assim ele consegue entrar facilmente. A próxima etapa é a penetração, que é a entrada do vírus na célula, que pode acontecer de dois jeitos. Temos a fusão, que é quando a membrana celular e o envelope do vírus se fundem, e daí ele entra simplesmente no citosol, e a viropexia, que é uma invaginação da membrana plasmática mediada por receptores de proteínas que se conectam ao vírus, que faz uma endocitose. Depois disso, temos o desnudamento. Quando o vírus se funde ao lisossomo, as enzimas que tem lá rompem o capsídeo viral dele, que expõe o seu genoma viral. E depois temos a transcrição, tradução ou síntese viral. Não importa como você queira chamar, é o processo em si que o vírus usa para se replicar.
Dependendo do tipo de vírus, ele tem uma afinidade específica para fazer essa reprodução em certos lugares da célula. Então, Baltimore propôs essas 7 classes para agrupar os vírus para a gente conseguir entender quais tipos fazem a síntese em qual lugar. Depois disto, começa a formação de proteínas em seus respectivos ribossomos. As primeiras proteínas sintetizadas são chamadas de estruturais, porque formam a partícula viral, e as seguintes são as não estruturais, que vão participar do processo de replicação viral. Quase no fim, temos a montagem e a maturação. As proteínas formadas se agregam ao genoma e formam um núcleo capsídeo. A maturação é o ato do vírus se tornar um vírus em si, que acontece quando eles conseguem um envoltório lipídico. E essa etapa pode acontecer tanto no citosol quanto no núcleo. E agora sim, por fim, temos a liberação. A célula ou pode explodir devido à grande quantidade de vírus, que é a lise, ou pode acontecer o brotamento, que quando eles saem, eles levam uma parte da membrana. Aliás, por ele levar uma parte da membrana na célula, é outro motivo dele conseguir entrar em outra célula, porque o receptor vai ser de uma própria célula do corpo. Os vírus apresentam grande diversidade em sua estrutura genômica e modo de replicação. Foram encontrados vírus que atacam células animais, células vegetais e células bacterianas. Há uma grande variação na estrutura dos vírus e na maneira detalhada como eles assumem o controle das células que invadem. Os vírus menores têm apenas 3 genes, os maiores vírus têm mais de 2.000 e realizam manobras genéticas extremamente complicadas para enganar suas células hospedeiras. Pandora vírus é atualmente o maior vírus conhecido que codifica mais de 2.500 genes, o maior genoma de vírus bacteriano conhecido.